Agora, eu quero falar um pouco sobre o imperador romano do ano 300, que reinou, César, Juliano o Apóstata. Ele reinou como César no ano 361 ao ano 363. Juliano o Apóstata. Quem foi esse imperador? Os rabinos do judaísmo, no seu Talmud, não quis mencioná-lo, mas está na Wikipedia. Você vai ver que esse filho de Constantino II, chamado Juliano, mas apelidado de o Apóstata, porque ele era cristão. Ele foi criado em uma família cristã imperial, ele praticava o cristianismo. Mas quando ele ascendeu no trono de César, aí ele não quis mais ser cristão, não. Ele volta à antiga religião romana, que inclusive fazia sacrifício de animais, né? Saturno, Júpiter. Isso era a era de Pérgamo, né? Quando Juliano o César, que reinou do ano 361 a 363, a era de Pérgamo dura do ano 312 ao ano 606. Então Juliano estava dentro da terceira era. Esse César. E ele nasceu num berço cristão. Claro, o avô dele lá, Constantino, oficializou a religião. E ele ia lá nas igrejas, tomava ceia, o pão e o vinho. E ele foi batizado lá. O William Branham até mostrou, a revista Time, um documento do ano 200, lá em Roma, o diácono Marcos Vargas batizava em nome de Jesus, né? Você falou Jesus. Com certeza ele foi batizado em nome de Jesus. Lá no grego, ou Jesus no latim, não tinha chegado o J ainda. O J vai chegar em 1524 com Jean João Tricina ainda, no tempo do Papa Leão, né? Quando já não era mais Césares. Quando a ferida mortal de Roma, Roma Imperial, acabou, mas ressuscitou em Roma Papal. Porque com o Papa Leão era Roma ainda. Como ainda hoje, com o Papa Francisco é Roma. Como eu preguei aqui, Estados Unidos também é Roma. Poder da primeira bênção foi para a segunda. A segunda bênção fez fogo descer do céu. William Branham disse, foi a bomba atômica, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Mas a América está chegando ao seu final. O finalzinho da América, ela subir para o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Golfo lá, do Iêmen lá, essa guerra envolvida nisso. Depois disso aí, claro, a Bíblia diz, Daniel 11, 40, 45, a América, o gigantão, o chefão, o poderoso chefão, a besta vai derrubar muito, mas tem que enfrentar a China. Os rumores. Notícias do Norte, Rússia, Vladimir Putin. Notícias do Oriente, Xi Jinping, China, vai balançar, tremer, estremecer os Estados Unidos. É inevitável que a China não invada Taiwan. Xi Jinping falou isso ano passado. A China está pronta. Vai ser uma guerra daquelas, não? É claro, o aliado de Israel vai desaparecer do mapa. Mas é necessário isso acontecer, que só assim haverá a terceira vinda, não? Do Mashiach para os judeus, lá no Monte das Oliveiras. Mas vamos voltar aqui. Então, no ano 361... o Juliano vira César e ele toma uma decisão. Não sou mais cristão. Inclusive, os escritores cristãos dizem que aí vai começar uma nova perseguição. Vai começar uma nova perseguição com esse César que era cristão, que era do cristianismo, nasceu no berço do cristianismo, mas apostatou. Voltou à religião antiga de Roma de oferecer sacrifício. Vocês não lembram que Paulo curou um paralítico? E eles queriam sacrificar Paulo e Barnabé. Os deuses desceram à terra, né? Fala lá a Bíblia o nome desses deuses lá, Júpiter, não sei se é Apolo, tá lá escrito lá. Os romanos faziam sacrifício. E esse imperador deixou de ser cristão e voltou à velha religião romana e a fazer sacrifício. O que acontece é que no ano 361, esse imperador, no dia 19 de julho, ele se encontra na Turquia.
lá próximo à Judéia, né? Ou Palestina, porque Adriano já tinha mudado o nome, né? Ele está ali no sul da Turquia. Aí o que vai acontecer lá? Ele está em luta contra o Irã, os persas. Uma luta braba lá contra o Irã. Aí o que esse imperador recebe lá na Turquia? Éfaso é na Turquia, né? Ele vai receber uma comitiva de líderes do judaísmo. Os rabinos, né? E aí, como ele tinha sido cristão, ele conhecia bem a história do Jesus, dos judeus, ele vai bater papo com os judeus, né? E aí, claro, sendo agora romano, pagão, ele faz sacrifício de animais. Aí ele vai perguntar aos judeus, por que vocês não fazem sacrifício de animais? Na verdade, a pergunta de Juliano, o apóstata, é que ele já não gostava mais de cristão. O pai dele se deu bem, Constantino, o avô dele, né? Mas ele estava se opondo ao cristianismo, às igrejas. E ele estava querendo favorecer aos judeus com essa pergunta. E os judeus diretamente respondeu, nós não temos tempo. O negócio nosso agora é estudar a Torá, orar e estudar a Torá, interpretar a Torá. Só isso. Então vocês não sacrificam animais como nós aqui, os romanos? Os romanos eram pagãos, a religião romana. Porque vocês não têm um templo, né? Os rabinos lá, do judaísmo, disseram, é isso mesmo. Então, o que o imperador fez? Como ele não gostava mais do cristianismo, deixou de ser cristão, não estava a favor de cristão, de cristianismo, da religião dos avós dele. Esse aqui é filho de Constantino II. O que ele vai fazer para implicar os cristãos? Vai ajudar os judeus. Na era de Pérgamo, na terceira era, o que ele faz? Dá permissão para construir o terceiro templo. Você sabia que o terceiro templo já houve uma tentativa de construí-lo no ano 361, com o imperador Juliano, a qual os cristãos apelidou de o apóstata, e que ele estava implicado com a religião cristã, com o poderio da religião cristã. Ele estava querendo favorecer os judeus, talvez emular lá uma disputa. Ele não só se mostrou interessado, mas liberou, está permitido, pode construir. Vocês vão voltar a sacrificar animais. Quer dizer, o judaísmo vai voltar a ser quando era, antes de Yehoshua, Mashiach Yehoshua, que profetizou. Veja que ele não gostava do... Eles falam Jesus, mas na verdade é Yehoshua. Na verdade, o intento aqui de Juliano, o apóstolo, era tentar fazer a profecia de Yehoshua, Mashiach Yehoshua falhar. Porque o Mashiach disse, não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai, constrói, vou até ajudar. Vou até ajudar. Tudo isso porque era cristão e virou pagão. Ficou adulto, quando chegou a idade adulta, virou César, redescobriu a religião pagã romana. Fazer sacrifício de animais como os imperadores fazia. Tibério, Júlio César, Adriano, Calígula, Nero. Ele quis reviver isso. Esse imperador, que era cristão, quis reviver os imperadores do passado. Abandonou o cristianismo. Foi chamado de o apóstata, Juliano o apóstata, trazendo o sacrifício de animais. Ele notou que no cristianismo, nas igrejas lá de Roma, pelo mundo, a igreja romana, a igreja católica romana, não matava animais, né? Os judeus matavam, mas tinha parado porque não tinha tempo. Os judeus estavam 300 anos sem um templo. Já estava acostumado só a orar, estudar a Torá, interpretar a Torá e nada de sacrifício de animais. E o Juliano, esse César, queria reviver por implicância contra o cristianismo. Deixou de ser cristão, porque nas igrejas de Roma, nas igrejas cristãs, não tinha sacrifício de sangue de animais. Mas os padres, os bispos, a elite usavam a linguagem sacrificial, né? Quanto que o cristianismo cessou de sacrificar,
o judaísmo cessou e o cristianismo dizia só em linguagem, o sacrifício da cruz, como o pão, o sacrifício da cruz, beba o cálice, o vinho, o sangue da cruz, só em linguagem. E quando os judeus do mundo todo soube que o César Juliano, o apóstata, apelidado pelos cristãos, autorizou a reconstrução do terceiro templo, houve uma alegria dos judeus na diáspora fora. Começaram a voltar os judeus. Porque o cristianismo, igreja romana, católica romana, igreja protestante, luterana, anglicana, presbiteriana, metodista, preteriana, essas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, quadrangular, deuteropentecostais, Deus é amor, casa da bênção. E essas neopentecostal, universal, internacional, renascer, será nossa terra, luz para os povos. Isso aí tudo vem da árvore do judaísmo. O cristianismo também é uma imitação do judaísmo. Embora no judaísmo se sacrificava com sangue, animais. Já os cristãos não. Mas os cristãos, o cristianismo, a religião do Império Romano também faz parte dessa árvore. Ou pelo menos quer fazer parte, né? Judeus ficaram com a Torá. Os cristãos não sacrificavam animais. Mas santificava a Eucaristia, colocou um sacerdote, tinha o pão e o vinho, chamava templo, veja, os judeus sem templo, e agora os cristãos com templo. Como hoje você anda nas ruas da sua cidade, seu bairro, templo batista, templo, os judeus não têm templo, os cristãos têm templo. E aí criou os rituais do cristianismo. Criou um altar, né? Só o padre, o bispo, o papa, o cardeal. Hoje só o pastor, os homens de paletó e gravata. Quem trouxe esse negócio de paletó e gravata para a Assembleia de Deus foi Daniel Bego Navim. Chegaram de paletó e gravata em Belém do Pará. Já tem mais de 100 anos. Tá todo mundo usando paletó e gravata. Como a igreja católica, as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais criaram um altar. Só sobe o pastor, o presbítero, o evangelista, o bispo. Só o ministro. Homens adúlteros, ladrões, muitos deles estão sendo presos pela Polícia Federal. Todo tipo de pecado, assassinato, está aí dentro das igrejas, mas eles são santos porque tem um altar. Porque Roma fez isso, a igreja romana. E aí a ordenação de sacerdotes. Qual é o sacrifício dos cristãos? Pão e vinho, vinho e pão. Só usa a linguagem sacrificial, sacerdotal e templo. E os judeus não tem ritualismo, não tem cerimônia, não matam mais animais, porque não tem templo. Mas o Juliano, no ano 361, tentou resolver esse problema. Vocês só estão orando, e só estudando a Torá. Vou resolver o problema de vocês. Fazer uma gracinha para vocês. Como César autoriza a reconstrução do terceiro templo. Como César eu autorizo, pode construir e vou até ajudar financeiramente. E ninguém podia reverter isso porque era a ordem de César. Juliano, o imperador romano. Sucessor de Constantino II. Agora autorizou. E olha que o Talmud esconde essa história, mas você pega essa história aí, vai ver a biografia de Juliano, o apóstolo César do ano 361, 363, a Wikipedia menciona o terceiro templo. Essa tentativa, era uma obra. Por que, Juliano? Perguntaram a Juliano. Por que você quer construir o terceiro templo? Ele disse que queria favorecer a religião dos judeus, fazer uma obra social, reconstruir Jerusalém junto também, a cidade santa, porque ele já tinha sido cristão, ele conhecia a história de Jerusalém, e ele queria restaurar os habitantes de Jerusalém, e ele disse que queria fazer o mundo todo glorificar o Deus Altíssimo, com a reconstrução do terceiro templo. Favoreceu os judeus. Os judeus até começou a falar, talvez até comparando ele como Mardoqueu, olha o amor do Juliano, o apóstata. Quem for contra é Amã, é o ódio. Os judeus jubilaram
regozijaram. Porque o que o Juliano queria mesmo era mostrar que a profecia do Mashiach, eles falam Jesus, mas é Mashiach, Yoshua, estava errado. E lá vem os judeus da diáspora, fora de Jerusalém voltando. O Talmud faz dá umas informações vagas sobre esse terceiro templo, porque como fracassou essa tentativa de construir o terceiro templo, o Talmud não quis colocar lá, os rabinos do Talmud, né? Esconde a informação, mas fala vagamente, né? Mas eu te dou a Wikipedia aí, eu estava vendo em espanhol, tá toda a informação lá. E Gregório, bispo de Nazianzus, da Turquia, né? Comentou algo sobre isso. Gregório, bispo da cidade de Nazianzus, da Turquia, o que ele diz? Ele diz que enquanto os judeus debatiam, vamos construir ou não, o terceiro templo, as mulheres já botaram a mão na massa. As mulheres vieram, já estavam trabalhando, mulheres judias bem vestidas, tirando a sujeira lá do local sagrado para construir o templo. Dava as joias delas, começou a ofertar joias. Isso diz Gregório, bispo de Nazianzus, uma cidade da Turquia, né? Ele viveu lá nesses dias, mas o Talmud não quis mencionar. E enquanto os judeus estavam lá, abrindo as bases, no Monte Sião, no Monte Moriá, já tinha começado a obra, estavam lá as ferramentas, mulheres ajudando, homens trabalhando, a notícia foi pelo mundo. O terceiro tempo vai vir. Veja o que o Criador Jeová vai fazer. Vai frustrar Juliano, César, imperador de Roma, vai frustrar os rabinos do judaísmo, judeus. O que o Criador vai fazer em plena construção do terceiro templo? O Criador Jeová manda um terremoto. Balançou a terra toda. Arrebentou tudo que os judeus estavam tentando fazer. Ali na era de Pérgamo, que foi do ano 312 a 606, e aquela construção lá no tempo do imperador César Juliano, o apóstata. E Jeová, o Criador, mandou um terremoto. Não mandou só terremoto, não. Mandou fogo. Fogo subiu. Eles dizem que eram gases debaixo do antigo templo lá, e começou a queimar as ferramentas. O que o Criador estava a dizer? Que ele não autorizava construir esse terceiro templo lá no ano 361. Ou 363. Que teve rabinos, não, vamos construir no ano 363. É um ano sabático, né, para o judaísmo. Mas mesmo construindo, o Criador mandou um terremoto e fogo. Gases. Queimou as ferramentas do dia. Chegaram à conclusão que Jeová Deus não aprovava aquilo. Desistiram. Agora, você quer saber a minha opinião, né? Por que esse terceiro templo não foi construído aí no tempo do César? No ano 361 ou ano 363? Eu vou lhe dar a minha opinião. Eu também tenho um pouquinho de discernimento. Para mim, esse templo não podia ser construído aí no ano 361 ao 363, no tempo desse imperador Juliano, o apóstolo, esse César. Por quê? Porque aí era a terceira era, gente. O terceiro templo vai ser construído, mas é agora na sétima era. Está chegando a hora de ser construído. Se eles fazem o terceiro templo lá, teria que acontecer o arrebatamento. E as outras eras? Ali era Pérgamo, a terceira. E a quarta era de Tiatira? E a quinta era de Sardes? E a sexta era de Filadélfia? E a sétima era hoje de Laodiceia? Lê Apocalipse 11. É quando Moisés e Elias vêm. Nos 3 últimos anos e meio das 70 semanas de Daniel, é que o templo passa a existir. Veremos isso dentro da era de Laodiceia? Claro que veremos, porque William Branham disse que na construção do terceiro templo, onde o anti-Mashiach, a besta, vai se sentar, vai ser adorado lá como um Deus. É nessa construção que acontecerá o rapto. Veja,
Quando Israel começar a construir o terceiro templo, dessa vez o Criador não vai enviar terremoto, não. E nem gases, fogo, como ele enviou lá no tempo do imperador Juliano o Apóstata. Não era a hora lá, mas a hora está chegando. A hora está chegando, porque o grande sinal do arrebatamento será a construção desse terceiro templo. Eu termino a minha palavra nesta hora dizendo uma coisa: vigia, homem, mulher, das nações, a hora está chegando, vigia. Vigia Israel. William Branham disse: Israel, o relógio do arrebatamento. Aquele monte Sião, Monte Moriá, esse terceiro templo que vai se erguer, que inclusive já tem um desenho dele até no capacete dos soldados israelenses em Gaza. Se tiver que lutar contra o livro, não vai lutar. A chapa está esquentando. Vigia Israel. Vigia o monte. Não é o muro das lamentações, o muro ocidental. Vigia o monte Sião, Monte Moriá. Vigia Jerusalém. Vigia, porque na construção desse terceiro templo, e dessa vez não vai haver terremoto, não. Para empatar, não. Deus vai permitir. Vai até permitir o antimachia sentar lá. Olha, que Deus, o Pai, o Criador Jeová, e seu Filho Yehoshua, Machia, abençoe esta pregação nesta hora. Mais um aviso. Amém, amém.